Provérbios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 7. O título na minha Bíblia diz assim: a excelência da sabedoria. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Então todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, e obrigado por isso, Senhor, obrigado pelo nosso dia, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado pelo nome escrito no livro da vida, obrigado, Pai, pela joia do Santo Espírito, que nos anela a Ti, Senhor, e que nos traz a revelação de quem o Senhor é, Senhor. Nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que eu seja empossado por esse Espírito, que eu venha falar em Teu nome, Pai, que cada um daqui, Senhor, seja alcançado pela Tua mensagem de uma maneira particular, e que venha mudar aquilo que o Senhor quer e deseja para cada coração aqui, Senhor. Abençoa este culto, Senhor, que o Senhor venha se agradar dos altos céus e receber como uma boa oferta, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. E o título dessa ministração, meus irmãos, é Sabedoria do Alto. E eu creio que todos buscam aqui sabedoria. Todos buscam serem sábios. Creio que ninguém busca ser tolo. Buscamos a sabedoria, e a sabedoria, a palavra de Deus diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Porque nós vemos no mundo que vivemos pessoas extremamente inteligentes, eu diria que até sábias a este mundo. Eu pesquisei o Bill Gates, se eu não me engano, ele distribuiu a sua fortuna cerca de 2 vezes e ele acumulou novamente uma nova fortuna. Porque ele já tem o conhecimento dos negócios dessa terra, ele tem o conhecimento, os contatos, de como negociar, de onde é mais rentável, de onde gera mais lucro. Então ele tem o conhecimento, ele detém o conhecimento das negociações deste mundo. E a sabedoria que eu quero falar hoje, além disso, porque muitas vezes buscamos a sabedoria de Deus apenas com o intuito de tomarmos decisões, às vezes acerca de um casamento, às vezes acerca de um emprego, às vezes acerca de um caminho que vamos tomar numa viagem. Às vezes nós reduzimos Deus a um oráculo para decisões para nós. É lícito pedir direção para Deus? Sim. Mas a nossa motivação de buscar a Deus não deve ser somente isso. O apóstolo João, ele que teve revelações maravilhosas a respeito, ele foi arrebatado ao céu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele teve visões ali, ele teve visões das igrejas, o qual trouxe revelações para as igrejas. E nós vemos que o apóstolo João, na verdade João, ele fala do céu como uma propriedade, porém se nós olharmos o contexto da vida de João, ele foi marcado por uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão. Talvez olhando para alguns apóstolos, talvez você achasse que outros fossem dignos de receber essa revelação, mas foi João. E a Bíblia cita ele como um amado. Nascer, ele se deita, ele se reclina no peito de Jesus. E ele recebe a sabedoria de coisas do alto, revelações maravilhosas. E quando na quarta-feira nós ensaiávamos esses louvores, o Rafael falou para mim, depois lê Apocalipse 21, que faltou só o alfa e ômega para ser ali, completar Apocalipse 21 sobre as revelações. Ali Apocalipse 21 fala sobre a Nova Jerusalém, sobre o que haverá lá. O pastor citou algumas coisas do qual haverão lá. Revelações do alto. E nós devemos buscar essa sabedoria. Eu li aqui um texto de um homem chamado Salomão. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Um homem extremamente sábio. E ele fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O primeiro princípio da sabedoria é aceitar a palavra de Deus. Parece redundante o que eu estou falando agora, aceitar a palavra de Deus. Não é somente falar, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia é verdade. Mas ela é verdade para você, é uma verdade aplicável para a sua vida. Você dá crédito ao ponto de vivê-la. Porque senão ela não é a palavra de Deus. Ela é apenas um provérbio. Quantos não ouviram algum provérbio popular aqui? Provérbio, né? Nós não ouvimos sobre os provérbios dos pais, né? Aquele tem um muito famoso, que eu geralmente falo para jovens. me diga com quem andas, direi quem és. São provérbios populares, provérbios sábios,
solução. Da mesma forma que se eu e você não aplicarmos isso na nossa vida, apenas se torna um discurso comum. Um discurso como nós vemos em palestras motivacionais. Algo que não vai produzir nada para nós. Então aceitar a palavra de Deus é muito mais do que simplesmente crer que isso, olha, é um discurso legal. Nós vivemos num tempo que existem muitas pessoas simpatizantes da fé. Pessoas que acham bonito, pessoas que gostam de bons discursos, boas oratórias. Crentes às vezes vão na igreja para ver um palestrante. Olha, fulano vai estar ali para pregar, então eu vou. Fulano está ali, gostam de um show. A verdade é essa, gostam de um show. Não gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus não vai vir da boca daquele que considera um sábio, o mais eloquente. Talvez vai ser aquele irmão que fala, nós vai, nós vem, menos menor, mais maior. Eu sempre me recordo de uma ministração sobre a armadura de Deus, vinda de um irmão nosso chamado Josué. E ele tinha um vocabulário não tão correto. Porém, ele pregou com tamanha autoridade sobre esse texto de Efésios 6, que eu não vi nenhum pregador das envergaduras que eu vejo hoje, João Ribe Palharim, homens assim, enfim, que tem uma oratória muito boa, não pregou com tanta propriedade como ele pregou. Porque ele tinha a sabedoria do alto. A sabedoria dada por Deus. Não conhecimento possível através de livros. Não que você não tenha que ler a Bíblia, você não tenha que buscar o conhecimento. Sim, é lícito buscar o conhecimento. Porém, a sabedoria de Deus, ela norteia todo e qualquer conhecimento que eu e você venhamos ter. Isso, meus irmãos, eu comprovo para vocês porque vocês devem ter exemplos de pessoas, ou na família, ou talvez amigos, pessoas extremamente inteligentes que tomam decisões terrivelmente tolas nas suas vidas. Homens extremamente ricos que abandonam a família. Homens extremamente inteligentes que outrora estão fazendo coisas que você fala, não é possível que esse homem ou essa mulher fizeram isso. Não é possível. Não é possível. Às vezes nós vemos, eu estava vendo uma ministração ontem de um pastor que ele falava que os tempos evoluíram de uma forma que antigamente era quase que inaceitável um homem, uma mulher já adulta abandonar o evangelho. Isso acontecia geralmente com jovens. O jovem, numa determinada idade, ele se seduzia talvez por um relacionamento, alguma coisa e saía. Mas hoje é uma coisa quase que comum, pessoas já casadas de 20, 30, 40 anos de evangelho, outrora abandonando o evangelho. Abandonando, deixando para trás e negando Jesus que serviram muitos anos. E o que explica isso? Pessoas que têm conhecimento, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que tiveram experiências com Deus, provaram numa genuína conversão, mas abandonaram o caminho que Deus havia proposto para eles. Eu quero hoje apresentar para vocês mais alguns pontos de como adquirir essa sabedoria de Deus. Primeiro, meus irmãos, que Deus trabalha com princípios, ordenanças. Deus é um Deus de promessas. Todo mundo quer aqui uma promessa de Deus, não quer, irmãos? Eu creio que todos aqui têm promessa de Deus. Todos, é lícito. Deus é um Deus abençoador. Ele nos convida a pedir a Ele. Ele nos convida a desafiar a Ele. Deus nos convida a isso. Mas Deus é um Deus de princípios e de ordenanças. Nós vemos homens que gozaram de manifestações espirituais, de histórias das quais hoje nós fazemos menções, mas eles tiveram um caminho a percorrer. Tiveram um caminho. Nós vemos Moisés. Moisés ele foi escolhido para libertar o povo, mas tudo mediante a obediência. Abraão, meus irmãos, ele ali, foi dada uma promessa de multiplicação sobre a vida dele, mas houve um caminho a ser seguido de obediência, um caminho de sacrifício. Nós lemos aqui, meus irmãos, que se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Peça, nós precisamos pedir ao Senhor. Além de você ler a Bíblia, além de você orar, e aqui eu estou encerrando todo mundo, crendo que todos leiam a Bíblia, que todos oram, mas além disso, meus irmãos, devemos pedir sabedoria a Deus, pedir, peça a Deus, eu quero ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Minha mãe ela sempre usa uma frase, é interessante que às vezes nos contextos de casa, dentro dos problemas familiares, nós falamos daquela forma assim, mas quando eu encontrar fulano eu vou falar assim, 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 assado, e é naquele momento de ira. E aí quando eu oro com a minha mãe, é interessante que ela sempre fala do mesmo jeito. Ela ora e fala, Senhor, me dê palavras mansas e sábias. E quando eu vejo minha mãe conversando, ela conversa de uma maneira tão espiritual, tão calma, que eu ainda falo, mãe, a senhora devia ministrar a escola bíblica no meu lugar, mãe, a senhora é tremenda, meu. Porque é uma sabedoria que vem do alto. Que às vezes na hora, no nosso ímpeto humano, nós falamos, eu vou falar isso, e você vai tentar convencer com argumentos humanos. Porém vem uma sabedoria de Deus. Vem algo de Deus, e aquilo convence, e aquilo modifica, e a pessoa entende, e a pessoa muda o seu proceder. E é isso que nós devemos buscar.
aceitar a palavra de Deus. O Salmo 119, meus irmãos, versículo 11, ele diz, Davi dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão, meus irmãos, quando ele aceita Cristo, ele não tem mais opinião. Interessante essa frase, né? Você não mais opina. O que a palavra de Deus diz aqui a respeito disso? Às vezes as pessoas perguntam, o que você acha de virgindade? O que você acha disso, irmão? O que a Bíblia diz a respeito? Eu não posso relativizar. Eu não posso relativizar porque o mundo está assim, porque o mundo... Não. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Me perguntam muitas vezes sobre política. O que você acha disso? Meus irmãos, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Eu sou um cristão, eu preciso ser norteado do que está nesta palavra, neste livro. O que a palavra de Deus fala a respeito daquilo que é extremo, e nós vemos que Jesus sempre condenou os extremos das coisas. Ele condenava os religiosos, porque eles diziam extremamente zelosos pela palavra de Deus, porém esse extremo zelo era separatista. Aqueles que não se enquadravam naquilo que entendiam que era certo, eram motivo de serem excluídos, e não de abraçados. Eram extremos. E também Jesus abominava o extremo, aquele pecador renitente, aquele que pecava insistentemente, sem arrependimento. Jesus, ele é contra os extremos. Então eu e você devemos ser contra os extremos. Essa é uma posição do cristão. Gálatas 5:22, ela vai falar sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é justamente a moderação, o domínio próprio. O cristão, ele adquire o domínio próprio, ele se torna sábio de como se portar, de como reagir às situações. Ele não é mais impetuoso. Nós vemos um homem na palavra de Deus chamado Pedro, que era um homem impetuoso. Aquele homem que pensou, já fez. Mas esse homem, quando foi trabalhado por Deus, se tornou um homem sábio. Através dele, 3.000 homens se converteram numa pregação. Mas homens, irmãos, que se atentaram à palavra de Deus. E aceitar a palavra de Deus, meus irmãos, não é somente ler a Bíblia, entender aquilo que é verdade, às vezes praticar. Às vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. Eu entendo que Deus é tão maravilhoso porque Ele não quer que eu e você não nos sintamos o melhor. Como se fala até o último copo de água no deserto, né? Última traquina do pacote. Para que você não sinta irrepreensível. Você não se sinta, ninguém. E eu tinha uma frase que eu acho que às vezes eu deixo escapar, às vezes eu acho tão horrível, tão soberba. Quem é você para falar isso de mim? Quando você fala quem é você já está encerrando a pessoa. Eu às vezes quando era afrontado, quem é você para falar isso comigo? Já está reduzindo a pessoa a menos que você. É algo muito sério. Então Deus usa pessoas, Deus institui autoridades na nossa vida. Para quê? Para que a palavra dele flua sobre nós através de um homem, de uma mulher, para mostrar que nós estamos submissos a pessoas. O maior perigo para um cristão é muitas vezes crer que ele é irrepreensível. Meu irmão, se você é irrepreensível, você está no lugar errado, você devia estar no céu. Se não tem nada mais para você aprender no culto, se não tem mais nada para ninguém te chamar a atenção, você está no lugar errado. Eu acho que Jesus errou e não te levou. Então se você está aqui, tem algo para você aprender, tem algo para alguém te exortar, tem algo para alguém te aconselhar, tem uma palavra para Deus te abençoar. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado, porque Deus nos revela, nós temos experiências particulares com Deus, temos sim revelações próprias com Deus, tem palavras que, no secreto, Deus se revela para nós, mas isso não nos impede de sermos, às vezes, aconselhados, exortados por pessoas. E digo isso porque nós vivemos uma dispensação do conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento muito fácil, através de internet, através de livros. Hoje você pode ser um autodidata se você quiser. Hoje qualquer assunto que você entrar no Google, fala, eu quero consertar no motor de carro. Tem lá um vídeo explicando como, e passo a passo, links para você baixar, um vídeo, um tutorial, tem. Nós temos isso hoje. Nós temos. Só que, em contrapartida, esse bombardeio de conhecimento tem trazido para nós, muitas vezes, só enfado na alma, como diz o livro de Provérbios também. O muito conhecimento traz enfado da alma, porque é muito conhecimento e nada de sabedoria. Não agrega nada esse conhecimento. Nas decisões isso não agrega nada. E aí o que acontece? Nós nos tornamos pessoas soberbas, como o pastor pregou domingos atrás. Nós nos tornamos, às vezes, conhecemos um pouco mais, nos achamos, às vezes, donos das nossas vidas, esquecemos de depender de Deus.
esquecemos que o pastor falou, às vezes a sabedoria, começamos a adquirir um pouco mais de sabedoria dessa terra, começamos a esquecer do céu, começamos a priorizar as coisas somente da terra, vira crente minhoca, né? Não sei, colocou aqui, muito legal essa figura, com a cabeça no céu. O cristão, ele tem que estar sempre buscando essas revelações do céu, para nós esquecermos um pouco dessa terra. É viver alienado? Não, meus irmãos, todo mundo tem que se preocupar com os problemas que acontecem aqui. Sim, claro, meus irmãos, mas nós devemos sempre buscar essa sabedoria do alto, para que essa sabedoria do alto já nos ajude a instituir o reino de Deus aqui. Para começarmos já a instituir o reino de Deus aqui. O pastor falou sobre o arrebatamento, sim. Nós vamos estar em ruas de ouro, nós teremos, imagina a Santa Ceia, como o pastor às vezes cita, ministrada pelo próprio Jesus, no coral, você, santo, santo, nós não vamos ter a limitação da carne para adorar a Deus, nós teremos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós, a própria presença de Deus, maravilhoso isso. Porém, eu e você ainda estamos aqui, porque nós temos, eu já preguei uma vez sobre isso, nós somos os João Batista, nós estamos pavimentando o reino dos céus. João Batista não veio anunciando o reino dos céus, um que viria após ele, que era maior do que ele. Nós estamos fazendo isso, é a nossa função hoje. Mas através desse conhecimento, essa sabedoria do alto. Não é, meus irmãos, não estou aqui fazendo exclusão de você fazer uma faculdade, de você fazer um curso, de você buscar conhecimento. Meus irmãos, é lícito, é totalmente lícito. E eu até aconselho, todo conhecimento é válido. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você, é conhecimento. Isso é algo que se você possa invista na sua vida. Porém, meus irmãos, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Por mais que você possa saber de toda a letra, você pode ter faculdade, você pode ser diplomado, você tem que entender que você é dependente de Deus, completamente dependente de Deus. Nós temos um versículo que fala que a sabedoria, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser adquirida, que diz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. Aqui diz que eu preciso buscar, eu preciso correr atrás. Não é contraditório o que eu estou falando agora. Eu também não vou ficar aqui, Senhor, me dê sabedoria, vim aqui na oração de quarta-feira e ficar uma hora, Senhor, derrama sabedoria sobre mim. Senhor, dá-me a unção da sabedoria. E enfim, e você não abrir a Bíblia, vai ficar difícil, irmão. Vai ficar muito difícil. A sabedoria, ela é o conhecimento agregado. É o quê? É você, às vezes através das experiências que você tem, através dos livros que você lê, você aprende a tomar decisões. Você aprende a aplicar isso na sua vida. Isso é ser sábio, é isso ter a sabedoria do alto. Sabedoria do alto é muitas vezes você ouviu uma ministração, entendeu e falou, olha, Senhor está falando comigo. Ele está me desafiando a mudar e eu vou tomar posse disso. Isso é sabedoria do alto. Isso é tomar posse disso. E a Bíblia diz que nós devemos buscar, e buscar como um tesouro escondido, algo valioso. Então faça uma alusão na sua vida, se você tem buscado o conhecimento, a sabedoria, como você busca dinheiro. Vamos falar, tesouro escondido, eu creio que para nós é a riqueza. Quem busca um tesouro escondido é alguém que quer dinheiro, alguém que quer posses, não é? Um tesouro representa o quê? Um tesouro escondido, né? Pelo menos quando eu vejo esses vídeos do Discovery Channel, quando falam de tesouros escondidos, esses dias até estavam tentando resgatar parte das pratarias que existiam lá nos destroços do Titanic, só que quase impossível pela profundeza, mas ali estavam visando o lucro, o dinheiro. Então, da mesma forma que nós às vezes nos esforçamos para adquirir dinheiro, nós devemos fazer a mesma coisa para adquirir sabedoria. Invista dinheiro, invista tempo, invista recursos. Sabe, separe. Uma vez um economista tem um programa muito bom, numa rede chamada Novo Tempo, que ele se chama Dinheiro Extra. É um programa evangélico que ele lida com finanças, é maravilhoso. Ele fala que uma porcentagem dos seus ganhos deve ser aplicado em conhecimento. Ou um curso, ou você adquirir um livro, alguma coisa que vai agregar no seu conhecimento. Você tem que separar uma porcentagem do seu ganho para estar adquirindo conhecimento. Nós devemos buscar, aplicar, investir na nossa vida. Hoje nós temos, meus irmãos, não temos desculpa hoje para falar que não. Eu estava fazendo há tempos um curso online, que tinha os chats, eu falava com o pastor online, fazia as perguntas online. Mais fácil que isso, irmãos. Nós devemos buscar como se fosse prata, aí sim nós receberemos, irmãos. Salmo 119, 98 diz assim: Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio dos que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. É Davi revelando. É interessante que Davi ele passou por situações da qual Deus revelava para ele o resultado de uma batalha. Deus revelava para ele. Davi ele tinha o temor sempre de perguntar a Deus.
sempre de consultar a Deus antes de toda e qualquer decisão que ele fosse tomar, uma batalha que ele fosse adiante, uma decisão que ele fosse tomar. E aqui Davi ele está reconhecendo que ele obedecer a Deus dava a ele uma sabedoria superior à dos seus inimigos, porque ele buscava a Deus. Davi era um homem que se dedicava a Deus, respeitava os mandamentos de Deus, ele amava, ele chega a dizer que os mandamentos do Senhor são doces como mel. Obedecer a Deus, ele tinha prazer, porque muitas vezes nós falamos, nossa, é chato ler a Bíblia, né? É chato, não é? Nós devemos chegar ao ponto de, assim como Davi, dizer que é gostoso, é como mel. Ler a Bíblia deve ser como mel. Eu não sei quem gosta de mel, eu adoro mel. Meus irmãos, é maravilhoso mel. Nós devemos chegar a esse ponto de ansiar pela Bíblia, assim como nós ansiamos por um doce, por uma sobremesa. Nós devemos buscar isso. E para nós finalizarmos, meus irmãos, no versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus, meus irmãos, ele reserva a sabedoria para aquele que é sincero de coração. Deus, ele muda pessoas, ele não muda personagens. Eu acho que o maior negócio que você pode fazer diante de Deus é ser quem você é. Você quer receber a sabedoria do Senhor? Por isso que nós vemos pessoas que talvez não tenham um grau de escolaridade, mas pessoas que são extremamente sábias do que fazem. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu conheci uma pessoa que chegou a diretor de uma empresa, e ele fez até a 8ª série. Ele ganhava por cerca de 25 mil, 30 mil reais, eu acho que ele ganhava. Ele foi até a 8ª série, mas era um homem de uma tomada de decisão tão rápida. Ele ouvia, às vezes estávamos em reuniões, e ali ele coletava as informações, e ali ele já tomava uma decisão que eu falava, nossa, como esse homem é sábio. E eu nunca fiquei sabendo disso anos depois, que eu sempre pensei que ele era formado assim como os outros. E ali eu fiquei atônito quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, mas como é sábio esse homem? E Deus tem reservado isso para nós. Deus tem reservado para os simples, para aqueles que são sinceros, são retos de coração. Aqueles que buscam verdadeiramente a sabedoria para agregar no reino de Deus. Eu li aqui um texto de um homem chamado Salomão. E é interessante que quando nós conhecemos Salomão, pela passagem que, quando ele pede a Deus sabedoria. Mas eu insisto em dizer que ele já era inteligente e até sábio antes de pedir sabedoria para Deus. Porque quando Deus se apresenta a ele e deixa em aberto, dá um cheque em branco para ele, né? Fala, o que você quer? Ele pede sabedoria para Deus para governar o povo de Deus. Ele tinha um ofício na casa de Deus, ele foi instituído rei. E o primeiro pedido que ele faz, ele fala, Senhor, me dá sabedoria para governar o tão numeroso povo. Que eu seja um bom juiz, que eu seja um bom rei. E ali Deus, ele se admira. Na verdade, se admira não, que Deus conhece nossos corações, mas na verdade ele se alegra. Com o pedido ele diz ainda, se você não, por não pediste prata, nem a morte dos seus inimigos, te darei prata. E ele, além de um homem mais sábio da Bíblia, ele se torna um homem mais rico também. A Bíblia diz que nada que ele viu e desejou, ele não teve. E a maior sabedoria que ele teve, eu creio, meus irmãos, que não foi a sabedoria do arrependimento. Porque muitas vezes nós vemos homens, por mais que eu citei aqui Bill Gates, esses dias eu vi sobre Steve Jobs, algumas frases que dizem, esses homens, por mais que conquistem tudo nessa terra, no final de suas vidas, eles vão olhar e vão falar, devia ter feito mais isso, mais aquilo, devia ter abraçado mais, devia ter feito mais, sempre aquela relação do que deveria ter feito, né? Porém, o que eu admiro em Salomão é que ele conseguiu constatar isso em vida. Ele conseguiu constatar que tudo isso é vaidade. Tendo todo o dinheiro, tendo todas as posses, tendo tudo aquilo que os olhos desejavam, ele constatou, tudo isso aqui é vaidade. Tudo isso aqui sem a presença de Deus não vale nada. E é isso que eu creio que Deus quer de nós. Uma sabedoria que provém do alto, uma sabedoria que nos desprenda desse pensamento terreno apenas. Nos leva a um pensamento celestial, um pensamento que venha, como posso falar, irmãos, isso que dificulta muitas vezes a nossa vida, nosso caminhar com Cristo. Nós flertamos a nossa vida espiritual com as nossas conquistas nessa terra. Esse flerte, essa escolha diária se torna pesada para nós. Enquanto nós não nos entregamos 100%, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero ser sábio assim como o Senhor é, pensar como o Senhor é. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Olha que maravilhoso, ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo. E quando você pensa, você deseja aquilo que Cristo deseja também.
Então é isso, meus irmãos, se há algo que eu e você devemos buscar nessa existência, a sabedoria. Coisas, meus irmãos, serão acrescentadas, assim como Salomão. Salomão buscava Deus. Talvez eu creio que a intenção dele não era riquezas, e por ter um coração totalmente desprendido das riquezas, ele teve riquezas. Mas nós fazemos o contrário. Nós buscamos as riquezas, buscamos conquistar tudo, para depois tentar encaixar Deus em algum canto da nossa vida. Vamos ver se Deus agora cabe nesse momento. Eu já conquistei tudo. Esse momento nunca chega, meus irmãos, porque Deus quer exclusividade. Deus, ele não quer dividir eu e você com nada e com ninguém. Deus, ele nos quer 100%. Então, meus irmãos, que hoje nós vamos buscar essa sabedoria do alto. Que Deus tem o melhor para nós, amém? Vamos colocar de pé, para nós orarmos novamente. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. E Pai, como foi dito hoje, Senhor, eu também desejo por sabedoria. E quero, Pai, sabedoria do alto, Pai. Nos ajuda Pai, buscar, Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu, Senhor. Pai, somos deste mundo, somos tentados, ó Pai, as coisas deste mundo, Senhor. Somos tentados a desejar, meu Pai, e também é lícito, ó Pai, termos sonhos, termos projetos, Senhor. Mas isso não pode nortear a nossa vida. Isso não pode, ó Pai querido, gerir a nossa vida, Senhor. Mas que a sabedoria que venha do Senhor, que a sabedoria que venha do alto, venha discernir, venha, Senhor, nos ajudar, meu Pai querido, a decidir aquilo que é de Deus, aquilo que é reino, Senhor. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus. Não estou dizendo aqui que é uma mensagem fácil. Não estou dizendo aqui que é uma mensagem instantânea, Senhor. Aqui vimos os passos que devemos pedir ao Senhor, devemos buscar, devemos adquirir, Senhor. E Pai, devemos ser sinceros diante do Senhor. Sermos, ó Pai querido, como somos da nossa essência, Pai. E mediante essa dependência, essa simplicidade diante do Senhor, pela Tua graça receberemos a Tua sabedoria, Senhor. Então suscita no meio de nós pessoas sábias. Pessoas, ó Pai querido, sábias aos Teus olhos, ó Pai, não sábias aos olhos humanos, Senhor, mas pessoas, ó Pai, que saibam não somente conquistar, mas serem conquistadas pelo amor, que não saibam apenas, meu Pai querido, acumular, mas sim doar. Pessoas, ó Pai, que entendam que no Teu reino os valores são invertidos, Senhor. Para aparecermos precisamos diminuir, meu Pai. Para que possamos, Senhor, vencer, precisamos ser vencidos, Senhor. Para conquistar precisamos ser conquistados, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Pedimos a Ti, Pai, que essa palavra, ela fique no nosso coração e seja aceita. E não somente, meu Pai, como algo que seja verdade, mas algo que venha transformar, que venha trazer uma revelação para a nossa vida, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, as palmas louvem ao Senhor.